Galera, é o seguinte, Palestina, Hamas, Israel, Irã. Recentemente a gente repercutiu aqui, junto com vocês, e debatemos sobre duas atrizes que proporcionaram uma polêmica no X, no Twitter, na internet, de forma geral, sobre a guerra na Palestina com Israel. Foi Gal Gadot e nada mais nada menos do que Rachel Zegler, ok? E do lado de Rachel Zegler tem aquela de Palestina livre, blá, 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 e ninguém fala do Hamas, né? O Hamas é o quê nessa equação? É um grupo terrorista, a gente sabe disso. Mas os artistas, os cheirosos, a galerinha não gosta quando são expostos desta verdade. Hoje a gente vai reagir a um vídeo, né, Elvis, interessante e importantíssimo, lá no Inteligência Limitada, onde o Vilela perde a paciência com uma lacradora. Depois da vinheta, tá no ar Heróis e Mais. Está no ar Heróis e Mais. Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais, olha essa palavra, além da cultura pop, pra você. Meus queridos heróis e heroínas, nós gostamos do Vilela. Achamos um ótimo apresentador. O Inteligência Limitada, na nossa opinião, é um dos melhores podcasts do Brasil, se não o melhor, ok? É um cara que dá espaço pra todo mundo, é um cara que escuta todo mundo. Nós já estivemos lá 2 vezes, uma vez como Heróis e Mais, outra vez como nos Nerdolas, porque teve um debate Nerdola versus Lacrolas. Eu sei que muita gente pode não gostar do Vilela e isso é normal, ok? A opinião de vocês, todo mundo gosta ou desgosta de quem quiser. Mas nós gostamos muito do cara, nós, achamos um dos players mais importantes do Brasil, no YouTube brasileiro. Gostar, às vezes, é não concordar. Às vezes você não concorda, às vezes ele não concorda com a gente. Exato, mas isso não tem nada a ver com gosto, entendeu? Nada a ver com... Você pode gostar de... Cara, às vezes eu não concordo nem comigo mesmo. Entendeu? Às vezes eu não concordo com a minha esposa, não concordo com o meu irmão. Às vezes o Tony e eu debatemos várias coisas. Não, cara. Às vezes vídeos não vão ao ar porque a gente tá na gravação do vídeo. Tem hora que a gente tá assistindo alguma coisa do Vilela, eu tô vendo alguma coisa ali, eu vejo ele muito calado, eu fico, pô, Vilela, fala alguma coisa. Isso. Pô, Vilela, fala. Dessa vez ele não aguentou. Ele não aguentou. Eu sei que a postura do Vilela como host, como mediador, às vezes, na verdade não, deve ser sempre ficar neutro e jogar iscas pros dois lados pra render o bloco. O Emílio usa muito essa expressão, render o bloco. O Emílio é outro comunicador, sensacional, outro host sensacional. E o Emílio, às vezes, faz isso também. Ele, às vezes, fica de um lado, às vezes fica do outro, mas para render o bloco. Então, eu vejo o Vilela dessa forma, ok? Então, mais uma vez, goste você ou não do Vilela, nesse ponto, eu tenho certeza que até você que não gosta do Vilela vai apoiar o cara. Porque isso aqui é inadmissível. Existem momentos que você é colocado numa situação que ou você se manifesta ou você é conivente, Tony. Exatamente. Esse é o ponto. Você se manifesta contra ou você é conivente. Teve um momento que eu fiquei meio, assim, chateado com o Vilela quando ele tava entrevistando aquele rapaz lá do Burkina Faso, Elvis Ventura. Como é o nome dele que eu esqueci agora? Manuel Soares. Manuel Soares. O Vilela, ele entrevistou o cara disse absurdos, cara. Absurdos. Uma coisa parecida com essa aqui que essa menina falou aqui. Muito parecido com isso aqui. E aí, o Vilela, eu senti ele meio retraído, sem condições de responder, talvez porque o cara tava numa situação lá do tal do privilégio, que o cara é negro, né, Elvis? Então, o cara branco fica meio retraído hoje em dia pra falar. Mas era um homem e uma mulher. Eu acho que é a mesma... Na verdade, nessa situação aqui, o Vilela tá pior do que naquela. Tá mais acuado. Mas ele não conseguiu... Mas o que acontece? Diferente lá do Manuel Soares, galera, aqui ele não conseguiu ficar calado. Mas sabe por quê? A fala do Manuel Soares é uma fala hipotética, é uma fala do futuro. Sim. O que aconteceu em Israel e Hamas foi uma coisa que realmente rolou. É um fato. É um fato. Você pode não gostar do fato, mas eles, cara... E o Hamas é um grupo terrorista que foi pra Israel pra matar civis. E aí... Nós tivemos recentemente também um debate com um comediante que não é comediante, que na verdade é um lacrador militante de internet, que finge ser comediante,
que foi o Sentinela, que o Vilela também não ficou calado. Ele, como comediante, também foi lá e falou, deu a opinião dele contra as balelas, imbecilidades do Santinelli, que é um cara, na minha opinião, burro demais. Tá conseguindo pagar as tuas contas? As coisas estão muito complicadas hoje no Brasil. Tá difícil comprar mangá, tá difícil comprar comics, tá difícil comprar roupa. Lembra daquelas roupinhas lá da Shein, que era mais barata, na época do Bonossauro, né? Sim. Todo mundo criticava o Bonossauro. Ai, Bonossauro fala palavrão, blá, 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 blá. Vou comprar minhas roupas aqui na Shein. Computador, você lembra, Tony? Computador, videogame. Computador como era barato, o cara tava baixando imposto, tudo. Os caras montando computador doidado aí pra cima e pra baixo. Hoje, tá tudo lá em cima. Inclusive, tem uma proposta pra cobrar IPVA de bicicleta. Você tá vendo aí como tá complicado? Então, meu querido herói, você precisa ganhar mais dinheiro. Sério mesmo. Ganhar dinheiro é essencial. E a internet tem uma miríade de possibilidades pra você ganhar dinheiro. Então, vamos lá. Vai aqui no comentário fixado, tem o WhatsApp do Tom Dimas. O Tom Dimas sabe só tudo de como monetizar na internet sem precisar fazer vídeo, texto, sem precisar nem aparecer. Então, se você tem na sua cabeça que você pode entrar neste mercado, um mercado que tem bilhões e bilhões de dólares sendo girado pra lá e pra cá todo santo dia, e você pode pegar uma fatia desse dinheiro, vai aqui, fala com o Tom Dimas. Fala assim: Tom Dimas, eu vim aqui pelo Heróis e Mais, eles falaram sobre você, eu quero saber o que você tem pra me oferecer. O teu investimento, meu querido herói, eu tenho certeza que não vai ser desperdiçado. Tudo que você investir lá no Tom Dimas, eu tenho certeza que, se você der valor, você vai ser recompensado. Porque tem muita gente ganhando muito bem com o que o Tom Dimas tem pra ensinar. Vai lá, agora presta atenção, o que o Tom Dimas vai te ensinar é trabalho. Não é nada mágico, não. Ah, nossa, entrei nesse link aqui, pô, ganhei R$1.000. Isso não existe, galera. Não é assim, galera. Tá, isso não existe. É trabalho duro, ok? Você, como um bom capitalista, um bom conservador, você sabe que Deus, ele recompensa quem trabalha. Exatamente. Ok? Então, vai lá, fala com o nosso querido Tom Dimas. Ó, a gente tá aqui no Republic, que é uma página que surgiu recentemente, pelo menos pra gente aqui, que tá republicando muita coisa interessante, né? Eu sugiro seguir essa página aí, que realmente publica só de tudo. Esquerda, direita, contrário, são centro. Coisas que viralizaram. Coisas que viralizam. Então, e aqui, ó, o vídeo é do Cortes do Jovem. Acho que tem até um canal no YouTube também. Aí o Republic falou o seguinte: eita, em debate no podcast Inteligência Limitada, Rogério Vilela se revolta e interrompe convidada após ela classificar os atos de 7 de outubro, na guerra entre Hamas e Israel, como uma, abre aspas, operação política de enfrentamento ao Estado genocida, fecha aspas. Essa frase pode não ter sido a intenção dela, ok? A gente vai deixar... vamos assistir. Essa possibilidade. Pode não ter sido a intenção dela, por mais que eu acredite que toda feminista, comunista, socialista realmente pensa isso, mas essa frase dela, operação política de enfrentamento ao Estado, é uma frase que está justificando os atos do Hamas. Pois é, cara. Nossa. É por isso que o Vilela se revoltou, é por isso que qualquer pessoa com 2 neurônios vai se revoltar. Agora, tem uma coisa que a gente vai falar aqui, depois que a gente assistir, no decorrer que a gente está assistindo aqui, que é uma coisa que, inclusive, a gente sempre toca neste assunto. E, recentemente, o Tony fez um vídeo sobre um roteirista que foi contratado lá na DC. Você pode achar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem sim. Primeiro, não existe a esquerda, não existe a esquerda feminista, não existem as feministas. Aqui eu falo por uma leitura do feminismo marxista, sou socialista, oposição de esquerda ao Lula, eu não defendo o Hamas. O Hamas é um partido político da Palestina. Muita gente nem sabe o que é isso, né? Porque a extrema-direita faz um caos na cabeça das pessoas que fica parecendo... que os palestinos são Hamas. Fica parecendo que os palestinos são Hamas. Os palestinos são Hamas. O Hamas é o partido político da Palestina que domina tudo. Que os palestinos estão sendo usados pelo Hamas é verdade. Mas o Estado palestino, infelizmente, é controlado pelo Hamas, ok? Eu acho interessante que ela começa o seu argumento... que é oposição ao Lula, né? Que oposição ao Lula e de esquerda socialista. Meu Deus. Não, o grande lance é que... Pra que isso? Pra poder ela credibilizar o argumento dela, dizendo que é oposição ao Lula? Não, e ela quer dizer o seguinte, o que ela tá falando? Que não existe essa coisa de o feminismo. Cada feminismo, cada pessoa é diferente. É um universo, é diferente. Que é uma falácia completa. O feminismo é um só, gente. A esquerda
esquerda tem seus pilares ali, principalmente no marxismo, e depois com o identitarismo, que é uma espécie de marxismo moderno, ok? Então, o feminismo é movimento identitário, é o primeiro movimento identitário, Sim. é o feminismo. Então, essa falácia dela de dizer, ai, não, mas o meu feminismo... É diferente. Não. Existe sim ondas diferentes. Uma Mas onda que todas veio elas primeiro, a onda que veio segundo, a onda que veio terceiro, e ela só vai piorando. Cada onda que vem de feminismo só vai piorando. Mas hoje, Tony, tem o feminismo interseccional que engloba tudo do identitarismo, tudo do wokeísmo. Ou seja, ninguém é mulher mais. Exatamente. Ainda tem essa loucura. Se perguntasse pra ela sobre essa questão do wokeísmo, sobre essa questão da pauta Fanta, né, LGBT, a letra T, ela ia ser de acordo, tenho certeza. Eu ficaria muito surpreso se por acaso ela não fosse de acordo com isso. Exato, se ela fosse igual o J.K. Rowling, por exemplo, né? Exatamente. O que mostraria a hipocrisia desse argumento dela aqui, ok? Mas vamos lá, vamos deixar ela continuar. Digo, é um partido político. Tá, tanto quanto outros partidos políticos. Ela já falou, terrorista. O lance é o seguinte, ela tá chamando o Hamas de partido político com uma estratégia semântica, porque ela pega a palavra partido político, as palavras partido político, pra justificar, pra dizer, não, é um partido político que tem seus ideais, que tem sua agenda, que precisa ser tá justificando os atos dos então, caras. É uma estratégia semântica. Essa galera esquerda sabe muito usar a linguagem. Então, quando ela chama de partido político, ela tá realmente tentando tirar todo o peso terrorista, né, das ações do Hamas. Por isso, Vilela falou, terrorista. É um partido terrorista. Custava nada, né, ela dizer que era terrorista. Não custava nada. Não custa nada ela condenar as ações de Israel, que ela acha ruim, e também condenar o Hamas, cara. Só isso. Não... Olha, essa é uma forma de você interpretar matar bebê, diante matar do que civil, foi... me parece um partido... Diante do que foi o... Mas eu não quero me intrometer nisso. Tá? Isso a gente tá falando de Israel. Podemos falar de Israel e podemos falar de Hamas. Ixi, Tony, acho que nesse momento ela percebeu. Ixi, cara, fudeu, foi tudo. Eu me lasquei, Eu acho que Porque ele diz assim, o Vilela não queria se meter, ele viu aí, peraí, condenar, matar tá bebês, crianças, pessoas civis, pra mim não é nada político, isso é terrorismo. Mas eu não quero falar sobre isso. A pauta não é essa, a pauta não era essa. Mas podemos falar de Israel e Palestina aqui. Aí ela continua. Sabe qual era a pauta desse debate aqui? Feminismo versus masculinismo, pô. Eu lembro, eu vi na agenda dessa semana. Lá, entendeu? Era isso aqui. Aí do nada entra isso. Por quê? Porque é o que eu tava falando, tem o feminismo interseccional, que hoje aborda todas as pautas, entendeu? Por que ela tá falando sobre Palestina? Ela tá falando sobre um grupo teocrático, que é o Hamas, que mata homossexuais, mata pessoa trans e trata as mulheres da forma mais absurda do mundo. E ela tá aí, o quê? Defendendo esse grupo. Porque, de certa forma, ela tá defendendo o seu Hamas. Pode não ser intencional, deixar claro. Pode ser burrice mesmo. Pode ser que essa moça não queira defender, porque ela até fala, não, eu não sou de acordo com isso. No fundo, pode ser que ela não queira defender, mas infelizmente, o que ela está falando soa como se ela tivesse... Eu acho isso aí muito parecido com o que o Monark fez. Me desculpe se você não acha. E aí a moça fala e todo mundo fica de boa. Mas que bom, tava aí o Vilela, não aguentou. Foi diferente. E expôs a hipocrisia dessa galera feminista. Mas eu falo a galerinha, a mídia, por exemplo. A mídia mainstream, canais mainstreams. Você não vai ver canais mainstream ou a mídia condenando o que ela falou. Não vai ver. Por quê? Porque de certa forma concorda. Veja, ou que um mata, o outro pode matar também. Bebê civil condenado até agora. Então, mas ok? Olha, eu acho que tem uma guerra. Mas vale matar. Genocídio, mas uma luta... Essa parada do genocídio também falácia. Falácia completa. O termo, ele nem quadra no que está acontecendo. O que está acontecendo é uma guerra e não um genocídio. Não existe por parte de Israel a intenção de destruir o povo palestino. Pessoal, a Palestina é cuidada, inclusive, por Israel. Vários palestinos trabalham em Israel. Vários palestinos são cuidados em hospitais em Israel, ok?
Tem gente que... É isso que você falou, Elvis. Tem gente que trabalha em Israel e volta pra Palestina. Exatamente. Trabalha em Israel e volta pra Palestina. Exato, Tony. Boa parte. É isso aí que tá na cabeça dela. É aquela parada da estrutura opressora que é Israel. O Israel é uma estrutura opressora. Capitalismo. Então é opressor. Foi capitalismo, é opressor. Entendeu? E aí, na cabeça dela, não... Por exemplo, não dá todos os direitos... como é que eu posso dizer, cara? Não é todos os direitos. Não abrir as pernas para a Palestina totalmente é uma opressão. Tony, o Hamas é que quer fazer genocídio com Israel. Exatamente. É o Hamas. Foi o Hamas que no dia 7 de outubro foi lá e matou um monte de gente. Civis numa festa. Foi uma festa. Entrou ali nos bairros. É o que eu vou falar aqui. Eu não sei se vocês conhecem David Horowitz. David Horowitz é um cientista político, se não me engano, lá dos Estados Unidos. Alguém que já foi de esquerda, autor também de livros e tudo mais, palestrante. E é um cara hoje de direita. Ele estava em uma palestra falando sobre essa questão do Hamas, do Hezbollah, desses grupos terroristas que filtram, inclusive, universidades americanas e tal. Aí veio uma menina muçulmana, com tudo e tal, e descascou o cara. Tentou contraditar o cara. Aí o cara falou assim, tudo bem, eu vou deixar as coisas mais claras. O líder do Hezbollah falou uma vez assim, eu gostaria realmente que todos os judeus vivessem em Israel para eu poder matá-los em um local só, ao invés de procurar eles ao redor do mundo. Aí ele falou para ela, contra ou a favor? Se ela poderia dizer que era contra. E ela? Tá vendo aí? Ela demonstrou que ela queria que todos os judeus fossem mortos. Esse vídeo é sensacional. Eu dei o contexto para vocês, mas olha esse corte aí. My name is Jumana Imad Musa Ahmed Al-Bahri. And I'm a student here at UCSD. I was reading your literature. I found that much more interesting than the talk. And I found some interesting things about the MSA, which is an organization that's very active on campus, and it is hosting our annual Hitler Youth Week. Come out to those events. If you could clarify the connection between the MSA and jihad terrorist networks, because last I checked, we had to do our own fundraising. And we never get help from anyone. So if you could clarify the connection between UCSD's MSA, or if you don't have such information, if you could connect other MSAs on UCs, because the connection wasn't too clear, just if you could clarify. Will you condemn Hamas here and now? I'm sorry, what? Will you condemn Hamas? Would I condemn Hamas? As a terrorist, genocidal organization? Are you asking me to put myself on a cross? So you won't. I actually have had this experience many times. You didn't read the pamphlet because the pamphlet is chapter and verse. The main connection is that the MSA, part of Muslim Brotherhood Network, as revealed in the documents. I don't think you understood what I meant by that. I meant if I say something, I'm sure that I will be arrested for reasons of Homeland Security. So if you could please just answer my question. If you condemn Hamas, Homeland Security will arrest you. If I support Hamas, because your question forces me to condemn Hamas. If I support Hamas, I look really bad. If you won't condemn Hamas, obviously, it's case closed. I've had this experience, I had this experience at UC Santa Barbara, where there were 50 members of the Muslim Students Association sitting right in the rows. And throughout my hour talk, I kept asking them, will you condemn Hezbollah and Hamas? And none of them would. And then when the question period came, the president of the Muslim Students Association was the first person to ask questions. And I said, before you start, will you condemn Hezbollah? And he said, well, that question is too complicated for a yes-no answer. So I said, okay, I'll put it to you this way. I'm a Jew. The head of Hezbollah has said that he hopes that we will gather in Israel so he doesn't have to hunt us down globally. For it or against it? For it. Thank you for coming and showing everybody what's here. And you're wearing a terrorist neckerchief. De colonização. Sendo você entrar deliberadamente, matar, que é o que Israel faz. Tô falando de Hamas primeiro, depois a gente pode falar de Israel. Hamas não faz isso. O Hamas um partido político que... Mas é liberado fazer isso? Você acha o Hamas é um partido... Os fins justificam os meios? Não, eu tô perguntando. O Hamas... Não, é que você tá fazendo uma série de perguntas. Então, eu tô falando, pode fazer os meios? Não. Os fins justificam os meios? Não. Tá? Agora eu posso apresentar a posição sobre o Hamas? O Hamas conduziu uma operação política de
de enfrentamento ao que é o Estado genocida de Israel. Tá? Isso já foi desmentido por Israel. Que é uma guerra, um apartheid, uma brutalização de uma... Eu vou parar a discussão porque eu acho um absurdo o que você tá falando e não é o tema do programa. Então vamos para outro. Eu defendo Palestina livre do Rio ao mar. Eu também defendo. Palestina livre do Rio ao mar. Esse comentário... É isso aí, cara. Nossa. É completamente terrível. Isso aqui, me desculpa. E aí, esse tipo de gente aí, com esse pensamento dessa menina... Se acha inteligente. Os conservadores de nazistas. Chama de nazista e se acha inteligente, acha intelectuais. E acontece o que acontece aqui, ó. Ela é simplesmente posta por ela mesma como uma pessoa burra. Não, ela tá apoiando, cara, o grupo. Ela tá apoiando o genocida, sem querer. Sem querer. Vamos trazer essa dúvida aqui. Vamos passar esse pano. Vamos dar essa possibilidade dessa moça ser apenas burra mesmo, entendeu? Nossa. E a gente tá falando aqui até num sentido de caridade mesmo. Moça, para com isso. Sai da sua bolha. Entra na realidade. Inclusive o Vilela vai falar, cara, eu assisti inclusive que foi divulgado pela Gal Gadot, tá? Pra galera assistir. Filme documentário. Um documentário do que realmente aconteceu lá, sem filtro, ok? Lá no dia 7 de outubro. Quem não assiste isso daí, cara? Então Quem assiste isso daí, não... O Vilela vai falar pra ela, sai da tua bolha. É praticamente sai da tua bolha. Tira esse negócio de esquerda, direita, tira esse negócio eu sou feminista. Tira isso, pensa que você é um ser humano. Pensa entendeu? Que você tava lá no dia 7. Pensa que são seus parentes lá. Seus parentes. Da Palestina achou absurdo o que o governo de Israel faz. Agora você falar que eu não defendo, mas que isso, Vilela? Eu não defendo isso de forma alguma. Você falou que foi um ato político. Não. Então, a questão é isso, é porque ela diz que não defende, mas automaticamente ela usa um argumento que justifica. Esse é o ponto. O pensamento revolucionário, ele não tem lógica. Sem querer, moça, você tá defendendo. Exato, esse é o ponto. Porque você tá colocando atos políticos como um ato justificado do Hamas. A questão é a palavra, a questão semântica. É o que o Vilela também vai apontar. Eles usam frases, eles usam palavras pra justificar. Porque quando você fala assim, poxa, é um ato político, você naturalmente está esvaziando qualquer sentido de crime, entendeu? Não, essa manifestação... Presta atenção como é que a mídia brasileira lida com a manifestação da esquerda e a manifestação da direita. Manifestantes, quando é da esquerda. Sim. Quando é da direita, por exemplo... militantes, por exemplo, arruaceiros... Como, por exemplo, os sem terras. Os sem terras, eles são justificados quando eles quebram tudo por aí e tal. Aqui no Brasil, quando tem a morte de um criminoso por um policial, eles colocam jovem é morto por policial. Só que não diz que aquele jovem tava com uma metralhadora ou tava assassinando pessoas. Com um fuzil. Então, o controle da linguagem é importante. É muito importante aqui. Por isso que isso que ela tá fazendo pode ser até, Tony, inconsciente. Que ela aprendeu nas universidades, ela foi... Ela tá vivendo ela foi doutrinada. Mas, vamos lá, né? Vamos continuar. Gerado por Israel. Não, eles não entraram pra matar soldados. Eles não entraram soldado contra soldado. Eu vi um vídeo, tem um filme chamado The Atrocity Film, eu acho que você deveria ver. As câmeras do próprio Hamas filmando e comemorando, matando civis, crianças, estuprando. Eu não tenho acordo nenhum com isso. Galera. Então, The Atrocity é a atrocidade. Eu acho que é esse o nome. Procure a atrocidade. Você encontra aí, tá? Mas em inglês, né? The Atrocity. Não tem... Muito rápido, né? O Vilela falou muito rápido. Não tem acordo com o Hamas. É um absurdo que Israel faz, não tem acordo com... Mas é porque eu não acho que é equivalente. Essa é a diferença. Equivalente? Como assim? Essa foi de... até o de carioca careca ali ficou... Esse aqui é o masculinista que foi no... Parece um carioca, não parece? Podcast, ele parece um pouco. Com a cabeça raspada. Então, isso aí que ele falou, não é que ela falou, é terrível, gente. E esse pensamento é um pensamento geral dessa galerinha aí. Quando você vê muita gente levantando a bandeira do Hamas aqui no Brasil, cara, quando você vê essas pessoas, pode crer, velho. Essa pessoa foi totalmente doutrinada, ela tá fazendo... muitos deles estão ali sem saber nem o que estão fazendo. Esse pensamento aí, galera, é endossado pela grande mídia. Endossado por grandes influências. E o Vilela não conseguiu, ele não aguentou ouvir isso aí. E eu entendo o Vilela. Na maioria das vezes, ele precisa realmente ser... Contido e tal, porque ele tá ali como host. Inclusive, acho que uma das meninas vai falar isso aí. O Vilela tá se metendo e tal. Mas, meu querido... Não dá. Tem coisa que não dá.
nesse momento aqui, as atrocidades que essa menina tá falando, ele tinha que se manifestar. Ele, como amigo de vários judeus... Eu não teria ficado calado. Ele, como amigo de vários judeus, eu não sei se o Vilela é judeu, mas eu sei que ele tem muitos amigos judeus, entendeu? Já entrevistou judeus Isso aí, aqui, um monte de gente, isso cara. aqui é inadmissível. Não dá pra ficar calado, não dá. Mas a esquerda realmente brasileira e mundial é que é antissemita. E é fácil provar isso. Olha o que essa menina falou. Olha o que ela falou. Isso aqui não é uma frase que pode ser considerada antissemita. Essa menina, mais uma vez, pode não ser. Ela pode realmente não querer apoiar isso aí, mas infelizmente ela tá endossando, cara. Porra. Porque aqui a gente vê uma política de Estado levada adiante por décadas. Eu tive um comentário terrível isso aí. Ai, não é equivalente porque é uma política de Estado. É uma balela. Cara, eu já ouvi... Israel é democracia, gente. Eu já ouvi isso, gente, na universidade várias vezes. E olha que eu estudei. A mulher tá indo contra um país democrata a favor de um país ditatorial. Como que isso... Estamos vivendo isso, meus queridos. É uma feminista? De uma feminista. Eu vi o que eu vi e eu duvido que você veja esse filme. Eu duvido que você não mude de opinião. Claro que não. Ela tá isso. O que você falou pra mim? Olha só. Você falou que 7 de outubro foi o quê? Posso explicar minha posição? Repete, por favor. O que foi? Repete o que você falou. O que foi 7 de outubro? 7 de outubro foi uma ação. é uma... O cara tá dando ainda... Oportunidade dela se retratar. E ela deveria ter dito, não, galera, desculpa, eu falei besteira. Não é equivalente. O que o Hamas fez foi terrível, mas eu acredito que tem outras formas de resolver o conflito. Mas aí, ó, ela repete, vai. Vamos lá. Ação política levada adiante. Eu posso terminar de apresentar o meu ponto de vista? Não tem jeito, velho. Não tem jeito. Aí são anos de doutrinação do Vilela. Anos de doutrinação aí, 30, 40 anos aí nas universidades, cara. Não, só recente, né? Só recente. Bem mais. Deixa ela terminar. Só tentar entender. Sangue de Jesus. Uma ação militar. Foi uma ação militar. Com o intuito de? Lutar contra o Estado de Israel. Agora ele não chamou genocida, o Estado genocida. Na primeira vez ela falou, agora ela diminuiu um pouco. Não, Tony, como é que pode a menina dizer que o que aconteceu em 7 de outubro foi uma ação militar contra o Estado de Israel? Nossa, cara, é chamar o Hamas de um Estado militar totalmente democrático, onde o povo escolheu que o Hamas deveria lutar a favor dele. Tony, o povo palestino. Tony, 7 de outubro foi contra civis, Tony. Foi exatamente. Não foi contra o exército de Israel, foi contra civis. Isso vai contra todas as leis de guerra, pessoal. Sim, claro que sim. De matar civis. Eles não foram Mas eu não tenho acordo que você estupre, etc. Então numa festa, numa fila, e saiu atirando nas pessoas. Mas o Estado de Israel faz a mesma coisa há décadas. Não. Sangue de Jesus. Meu Deus, que absurdo. É por isso que eu tô falando. Eu fico muito puto com esse tipo de defesa de parte da esquerda e não sabia que vocês defendiam isso. Portanto, vamos para outro assunto, que isso eu não negocio. Não se pode matar civil. Mas eu não defendo isso. Você acabou de falar, me desculpa. Ela não falou, gente. Não defendo, mas aí acabou de falar. Não dá. Não dá pra você. É um problema cognitivo aí. O pensamento revolucionário é esse. É esse. Ela acredita no que fala, mas depois diz que não falou. Exatamente. Como ela tá acostumada, né, a viver nessa bolha revolucionária, isso. É fácil pra eles debaterem dessa forma. Dizendo que não apoia, mas apoiando. Dizendo que é contra, mas ao mesmo tempo dizendo que é a favor. Na cabeça dela, é o Vilela e todos nós que estamos errados. Isso. Querendo lógica. A gente quer lógica dos pensamentos dela. Peraí, menina. Você tá indo contra o que você acabou de dizer. Só que ela não consegue compreender isso por conta do pensamento revolucionário. Quando você vai... Analise todas as falas desses esquerdistas. Desses militantes. São todos iguais. Todos. Todo mundo é desse jeito aqui, ó. Fala e desfala. Desfala e fala e... Aponta pra você que você é fascista, é homofóbico, sendo eles fascistas ou piores. Ou piores, entendeu? A questão do racismo mesmo, a galera aí que defendeu o Sam Wilson, defendendo o Sam Wilson com unhas e dentes, enquanto tinham muitos comentários racistas contra o Tony Eu. Por exemplo, 2 negros, mundo real. O cara defende o Sam Wilson e ao mesmo tempo ataca nós dois. Exatamente. Entendeu? O cara não consegue compreender que ele tá sendo racista com a gente, cara. Entendeu? Enquanto ele tá defendendo o Sam Wilson. Um boneco. Um boneco. Ai, meu Deus, mas vamos lá.
Eu tô até assustada que o Vilela, como host, se meteu no debate pra comentar. Não, é que ela tá falando pergunta pra... Tá, mas não tem como, não tem como. O Vilela não conseguiu. Porque o Vilela como host tá certo, aí ela não gostou. Mas se tivesse a favor dela... Sim, aí ela estaria... Aí ela estaria caladinha. Caladinha e falando, é isso aí, Vilela, manda ver. Desculpa, o que ela tá... que, tipo, ela tá tentando explicar, Vilela. Ela explicou 3 vezes. Não, eu não consegui explicar. Que é um ato político. Tá, agora se vitimiza. Mas é outro modus operandi, né? É normal dessas mulheres aí, é normal. Você fez mansplaining comigo. Ai, man interrupting. Eu tô te interrompendo. Um ato político justifica você matar civis, não sei o quê? Não. Tá dando outra chance, vai. Pronto. Então você é contra. Então você é contra. Fala, eu sou contra, vai. Fala. Posso falar uma coisa aqui? Ela não é contra, gente. Eu sou contra. Eu sou contra o que Evidente. Não, é só isso. Eu sou contra o Hamas, eu sou contra o Israel. É que existe um mecanismo de falar. Aí ela falou, né? Eu sou contra o Hamas, sou contra Israel. Agora o que o Vilela vai falar é o ponto central daqui, tá? Ponto central deste vídeo. Pra você entender como funciona de fato. Depois de tudo que a gente já falou, mas o Vilela vai falar sobre esse mecanismo de palavras. Tem uma parte aqui do Vilela que a gente não concorda, que a gente vai falar também. Deixa passar todo o vídeo, Elvis, que a gente vai comentar no final. Palavras para usar e minimizar o que o Hamas faz. Assim como existe um conjunto de palavras para minimizar o que o Estado de Israel faz. Vamos falar a verdade, é só isso. Não precisa falar, é uma ação, por isso não. Foi terrorismo que fizeram. Como é terrorismo, algumas coisas que o Israel faz. Pronto. Eu tô errado? É ou não é? E, portanto, os dois são terroristas nessas ações. Você não consegue colocar isso. Vamos lá. O que o Vilela tá dizendo que tem ações que, na opinião dele, que Israel faz é terrorista, da mesma forma que o Hamas. E nesse ponto aqui que a gente discorda. Nesse ponto que a gente discorda. Vilela, mas é a opinião dele, a gente respeita. Mas, na minha opinião, Israel não faz nenhum ato terrorista. O que acontece são, infelizmente, consequências da guerra que é causada pelo Hamas. E talvez o que o Vilela tentou dizer também foi que é melhor você falar assim, pra ficar melhor pra você. Fale que o Israel, tal. Talvez o Vilela esteja mais uma vez tentando dar uma oportunidade pra moça pra ela se retratar. Exato. Diante do próprio público dela feminista. Não, e ele é um cara... O Vilela é muito educado. Muito educado. Sempre tratou a gente muito bem lá. E trata as pessoas, mesmo pessoas que falam absurdos lá. Mesmo depois do Quilapada. O Vilela... O Vilela foi lá, pediu desculpa. A gente pediu desculpa pra ele também. Tal. Mas nós nos resolvemos no mesmo dia. Né? Mas o que acontece, cara? Esse corte aqui é importante e tá viralizando por um motivo. Expor a hipocrisia da esquerda. E é o que a gente sempre fala, ligando ao último vídeo do canal que o Tony fez sobre o roteirista Fanta, que foi contratado pela DC. É uma pessoa que tem esses mesmos pensamentos dessa moça. Mesmo pensamento. Já colocou isso várias vezes público nas suas próprias redes sociais. E ele foi contratado. E essa moça, várias outras feministas e vários criadores de conteúdo que têm pensamentos completamente radicais, em espaço na mídia, continuam recebendo patrocínio de grandes empresas. Nada acontece com eles quando eles falam coisas absurdas como essa. Enquanto que uma pessoa como o Monark falou uma coisa muito mal colocada, apesar do sentido de liberdade de expressão nós apoiarmos, o Monark não conseguiu se expressar de maneira correta. Eu acredito principalmente porque ele estava sob efeito de ele usa, né? Ele usa umas paradas. E tem isso também, esse agravante. Tava bêbado. Ele tava bêbado também, sim. Então eu acredito que tem esse agravante também, porque o cerne da questão ali era a liberdade de expressão, mas ele não conseguiu se comunicar muito bem. Aqui foi dado várias chances. Aqui é uma parada realmente taxativa. Ela conseguiu justificar os atos de 8 de outubro. Exatamente. 7 de outubro, desculpa. Eu sempre fico confundindo aí com 8 de outubro. Os esquerdistas, por conta da hegemonia, sempre vão poder falar os absurdos que quiserem e nada vai acontecer. É isso. Entendeu? Então, é por isso que o Heróis e Mais, é por isso que a Liga Nerdola, a gente sempre precisa da sua ajuda. Se você não consegue ajudar comprando os produtos dos nossos parceiros, participando da nossa campanha, a gente tem uma campanha aqui, uma campanha que está ativa, SOS Heróis e Mais, para você ajudar a gente. Com R$5, você adquire 25 números para você concorrer a vários prêmios. Mais de R$5.000 em prêmios. Exatamente, inclusive tem prêmios em dinheiro. Ok? Prêmios em dinheiro para quem comprar mais cotas, para quem comprar mais números. Você já vai ganhar 300 conto
se você comprar mais números, ok? E a gente quer terminar essa campanha pra gente já começar a campanha do Nintendo Switch 2, ó. Você pode ter o Nintendo Switch 2 nessa campanha que vai ser parecida, com R$5 também você já vai participar, mas a gente precisa finalizar essa campanha. Então, se você não tem condição de ajudar a gente dessa forma, comprando produtos, participando de campanhas, fazendo superchat, live pix, ajuda curtindo, compartilhando todos os vídeos. Mesmo aquele vídeo que você, não gostei desse assunto, mas compartilha, porque a gente precisa furar a bolha. A gente não pode depender desse algoritmo, cara. Outras pessoas podem gostar do conteúdo. Exato. O algoritmo, ele infelizmente não tá sendo legal pra bolha nerdola. Já tem muito tempo, na verdade, desde que a gente começou esse trabalho aqui. Mas você pode fazer a diferença. O algoritmo não tá sendo legal, mas você tá fazendo a Liga Nerdola crescer cada vez mais. Quem fez a Liga Nerdola crescer foram vocês. Foram vocês. A gente precisa desse apoio. Até a gente conseguir quebrar essa hegemonia, porque ainda é hegemônica, ainda é, cara. Olha aí o detalhe aí nesse vídeo. Exatamente. Deixe seu comentário, meu querido herói. Não esquece do Tom Dimas no comentário fixado. E você também é um herói. Você também é uma heroína. Está no ar, Heróis e Mais.